Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora para falar com o setor de café, a gente vem aí registrando entrevistas, fazendo entrevistas ao longo dessa semana, especialmente para a Semana da Água. E a gente sabe que no ano passado a cultura de café foi uma das que mais sofreu com o intenso déficit hídrico, o clima irregular. Então a gente trouxe hoje o Procafé, a Fundação Procafé, para fazer uma atualização para a gente saber como é que está o desenvolvimento da safra 21 aqui no Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Rodrigo, a gente conversou, acho que já tem... Era no início do ano, lá em janeiro, você trouxe para a gente que um déficit, um veranico naquele período poderia trazer mais problemas para a produção do que complicando ainda mais a situação do produtor. Eu queria que você contasse para a gente como é que tem sido, como é que foi o regime de chuva nesses primeiros 3 meses do ano e em que condição os cafezais estão nesse momento. Isso, Virgínia. Realmente, o ano passado, a gente teve um ano de um estresse hídrico muito violento aqui na nossa região. Só recapitulando um pouco, de março até novembro, o normal aqui para a nossa região é chover em torno de aproximadamente 730 milímetros. Nesse período, em 2020, de março até novembro, choveu aproximadamente metade do esperado, choveu em torno de 370 milímetros. Então, a planta ela já veio bastante estressada, né? Tanto naqueles momentos de florada, praticamente todas as floradas que ocorreram com déficit hídrico acentuado, aliado a altas temperaturas. E ao final do ano, a partir de meados de novembro, início de dezembro, a gente conseguiu ter uma precipitação mais volumosa aqui na região de Varginha, choveu aproximadamente em torno de 400 e poucos milímetros, e com isso a gente houve essa reposição hídrica que a planta tanto precisava aí no final do ano. A partir de janeiro de 2021, a gente começou um ano também bom de precipitações. As chuvas praticamente choveu o esperado para o mês nos primeiros 15 dias iniciais, e após esses 15 dias iniciais, houve um intervalo aí, um veranico de 15 dias praticamente, sem precipitações. Em fevereiro, houve novamente uma retomada das chuvas, mas dentro da normalidade, choveu praticamente dentro da média, do esperado, e com os intervalos bem consistentes. Isso ajudou a planta aí nessa fase aí de granação dos frutos. O início de março também foi bom, né? A gente já está praticamente quase acabando o mês de março, mas a gente já está aproximadamente há uns 10 dias sem chuva novamente aqui na região, com possibilidade de vir uma precipitação aí no final do mês. Então, assim, as lavouras, elas tenderam a dar uma recuperação no final do ano, em dezembro, em janeiro. Houve esse veranico que acabou estressando essas plantas novamente. O fevereiro houve essa retomada, e agora em março também, novamente, com um veranicozinho em torno de 10 dias por enquanto, com temperaturas mais elevadas, né? Isso aí acaba dificultando a planta a vegetar, a crescer normalmente devido a esses estresses vividos agora em 2021 também. Rodrigo, a gente tem levantado bastante aqui durante essa semana a questão das culturas que fazem uso de irrigação, da tecnologia de irrigação. Se a gente for comparar o produtor que tem essa tecnologia na lavoura e o produtor que não tem ainda, que ainda não conseguiu implementar a irrigação, qual que foi a diferença de impacto para essa safra de 2021? Tá. Então, o que a gente tem? A gente tem trabalhado bastante com o uso da irrigação aqui nos ensaios da Fundação Procafé, conduzidos aqui dentro da Fazenda Cimental de Varginha, não só aqui, mas na região de Franca também. E numa média geral, o que a gente observa? Nos últimos, em torno de 15 a 20 anos que a gente tem trabalhado com o uso da irrigação, né, a gente tem conseguido aqui em torno de cerca de 30 a 40%
a mais de produção, né? O que significa isso em termos de saca? Corresponde a um aumento de produtividade variando de 10 a 15 sacas a mais por ano, né? Isso aí, essa suplementação de água, ela varia, né, de ano a ano, né, de acordo com a disponibilidade de chuva que ocorreu na região. Então, a gente tem suprido em torno aí de 50 até 300 milímetros aí anuais, dependendo do ano. Então, o incremento médio gira em torno de 30% a 40%. E como é que essa seca afetou esse produtor, Rodrigo? Ele teve um prejuízo reduzido por conta disso? Porque a gente sabe que a quebra para quem não tem irrigação ela é muito expressiva. Tem produtor que fala em 50% e até 60% para esse ano, justamente numa safra em que o ano já é de ciclo baixo para o produtor, né? Se a gente fizer essa comparação, como é que fica? Isso, na prática, no campo mesmo, a gente observa isso mesmo que você acabou de dizer. Tem algumas áreas, algumas lavouras que resistiram um pouco mais esse período de seca, né? Algumas lavouras perdendo aí 20%, 30%, e algumas outras lavouras com potencial de perda muito alto, em torno até de 60%. Então, na média, a gente estima uma média geral, né? Que vai depender muito das regiões também, mas uma média, uma perda aí variando em torno de 30% a 35% no geral, né, devido a esse problema climático que a gente enfrentou agora em 2020 para 2021. E, Rodrigo, eu não posso deixar de te perguntar os impactos para 2022. A última vez que a gente conversou, você trouxe aqui por Notícias Agrícolas que a planta ela tinha um atraso de crescimento e de desenvolvimento bastante acentuado, de pelo menos 3 meses, por conta desse atraso na estação chuvosa e as altas temperaturas. E agora, novamente, a gente teve esse veranico em janeiro. Então, essa planta que já estava debilitada, ela sofreu mais algum tipo de impacto com esse calor e falta de chuva no mês de janeiro? Sim, novamente, né, nesse início agora de janeiro até dezembro, ela choveu dentro do normal, né? Mas a partir de início de 15 ao final do mês de janeiro, a gente houve novamente um veranico intenso, né? Com temperaturas elevadas, e isso acaba prejudicando a parte de crescimento e desenvolvimento da planta, que já vinha estressada, né, desde meados de 2020. Então, a gente já consegue afirmar que houve um mau desenvolvimento desses ramos e que possivelmente a gente vai ter uma redução também na questão da produção já em 2022. Voltando agora para 2021, Rodrigo, o que a gente precisa do clima daqui para frente? A gente vai entrar aí na reta final da safra, logo mais a colheita também começa aí nas principais regiões produtoras do país. O produtor, qual é o clima ideal para que a gente não tenha mais problemas agora para a safra de 2021? O ideal é que essa chuva ela normalizasse agora, né, no final de março, né? O produtor ele conseguiu, ele atrasou muito os manejos dele, tanto de adubação, né, controle de pragas e doenças, devido a essa condição climática extrema vivida, mas ele conseguiu o manejo em ordem, né? Essa fase agora, janeiro, fevereiro e março, é uma fase muito importante, que é a granação dos frutos, para a gente ter uma peneira boa, né, uma qualidade de granação ideal. E a partir ali de abril, maio, junho, é onde entra na fase já de maturação dos frutos, né, que aí já começa a diminuir a quantidade de chuvas já para a gente na nossa região, e o produtor já inicia a sua colheita ali, né, alguns mais adiantados, já final de abril já iniciam, outros entre meados de maio e início de junho, né? Então, assim, a gente já está quase na fase final do ciclo para o início da colheita. Rodrigo, eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto, você é sempre muito bem-vindo aqui no NA. Nós da Fundação que agradecemos o convite e estamos sempre à disposição. Obrigado, boa tarde.
Portanto, essa foi a nossa parada em Varginha hoje para falar com o Rodrigo Naves Paiva. Ele é engenheiro da Fundação Procafé e vem atualizando aqui mensalmente para a gente como é que estão as condições dos cafezais brasileiros. Ele trouxe que a planta agora... que em janeiro, nós tivemos aí um novo episódio de veranico nas principais regiões produtoras do café, sul de Minas Gerais e Alta Mogiana, o que deve impactar aí, o que trouxe mais impacto para a safra de 2022. A gente precisa acompanhar no longo prazo para saber como é que isso vai se comportar lá na frente. O produtor agora, ele trabalha focado em colocar em dia a adubação, os tratos culturais que também foram afetados pela intensa seca e falta de chuva do ano passado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.